Salve Corinthians, tudo certo com vocês? Trazendo mais um vídeo para falar do meu, do seu, do nosso Coringão. Tô de volta. Vamos falar a respeito do caso da VaidBet, né? Falar a respeito das novidades, Augusto Melo, né? Pinóquio do caramba. Mas também temos, além do Pinóquio, vamos falar do Gepeto, o criador do mentiroso, o criador de Augusto Melo, André Sanches, que foi pego na mentira, gastando dinheiro do clube como se fosse dele no cartão corporativo do Corinthians. E aí, bora falar do Coringão? Bora! Bora! Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Timão! Timão! Agora vamos falar de dois assuntos. Um rapidinho, porque não importa mais. Augusto Melo foi indiciado por causa do caso do VaidBet. A Polícia Civil, se eu não me engano, o Ministério Público já apresentaram denúncia, foi indiciado por causa de roubo. É roubo. É simplesmente isso. É que eu não lembro todos os termos da lei, mas resumindo, roubo. O Corinthians foi roubado e o Augusto Melo foi indiciado por causa desse roubo. E pelo que eu estava vendo lá, ele pode ser condenado a ter... Ele e as outras pessoas que participaram desse lance podem ser obrigadas a devolver mais de 40 milhões de reais para os cofres do Corinthians. Não vai nem fazer costas. Esse dinheiro vai pingar e já vai para a conta de alguma outra pessoa que o Corinthians está devendo. Mas que ótimo! Parabéns à Polícia Civil, ao Ministério Público, a todos os envolvidos que conseguiram descobrir essa tramóia de mais um que vem delapidando o patrimônio do Corinthians. Acabou. Augusto Melo, para mim, já é passado. Vai ter a votação lá para poder saber se vai rolar o impeachment dele ou não. Por mim, depois de todas essas denúncias, de tudo que já foi apresentado, de tudo que foi comprovado, Augusto Melo ele tem que ser empichado, tem que sair do comando do Corinthians, da presidência do Corinthians definitivamente, e tem que ser expulso do quadro de sócios do Corinthians. Ele não deve nunca mais nem pisar na calçada do Parque São Jorge. E juntamente com ele, outras pessoas também deveriam pegar o mesmo caminho, serem expulsas do Corinthians e nunca mais nem passar na frente do Parque São Jorge. E eu tô falando de quem? Cara de areia mijada! André Sanches, meu amigo Pastor Mala. Parabéns, Pastor Mala, por toda a investigação que você fez, juntamente com as suas fontes, investigando, correndo atrás, fazendo o papel que deveria ser de quem está lá dentro, do CORE, do Conselho Deliberativo. Se bem que o CORE, quem faz parte do CORE é o Andrés, né? Andrés, do Willio, seus parceiros, aí fica difícil. Mas, né? Quem deveria fazer esse papel? Não fez. Quem aprovou as contas de quando o Andrés era presidente? Não fez. Mas coube a um torcedor comum, assim como eu e como você que está assistindo esse vídeo, correr atrás para poder tentar salvar o Corinthians das ratazanas que infestam aquele local. E dessa vez, Andrés, você foi pego. Hoje eu tenho que bater palmas também, além do Pastor Mala, para a reportagem que o GE fez pro Neto. Todo mundo sabe que eu não gosto do Neto, né? Eu não gosto dele. Ele como apresentador, como pessoa, como jogador, como ídolo do Corinthians, parabéns. Nota 10 pro nosso camisa 10. Só que, como pessoa, eu não gosto dele. Como apresentador, eu não gosto dele. Achei ridículo a treta entre ele e o Boca Aberta do Memphis. Uma coisa ridícula. Um otário fazendo música para outro otário e o outro otário respondendo em rede nacional daquela forma que respondeu. Dois trouxas. E sabe quem que sai com a imagem manchada por causa disso? O Corinthians. Porque um é sócio e vive falando que o sonho dele é ser presidente do Corinthians. O outro é funcionário do clube e fica tretando com aquele que um dia pode vir a ser patrão dele. Quem sabe, né, se o Memphis renovar o seu contrato aí e tal. Não vem ao caso. Mas fica essa tretinha imbecil entre dois idiotas que, ao invés de se unirem, calarem a boca e lutarem pelo Corinthians, ficam um lutando contra o outro. Assim como muito torcedor, eu acompanho muito o X, lá o Twitter, né? Vejo muito torcedor, pessoal que é do time do Augusto Melo, lambe-saco de diretor, lambe-saco de político vagabundo, um defendendo o Augusto, outro defendendo o Andrés, e no final, sabe quem que se ferra? O Corinthians.
Porque enquanto a torcida fica brigando entre si, os caras estão lá, um pedindo apoio pro outro, um fazendo conchavo com o outro, e o Corinthians que se ferra no final de tudo. Ao invés da gente se degladiar e a gente se dividir, torcedor corintiano, a gente tinha que se unir contra esses vagabundos, contra esses ratos, contra esses vermes, contra esses desgraçados que destroem o Corinthians dia após dia. Essa tinha que ser a nossa postura, uma postura de união, unir todas as torcidas organizadas, unir todos os torcedores comuns, os sócios, aqueles que realmente amam o Corinthians, se unirem contra aqueles que só querem sugar, mamar nas tetas do Corinthians, enquanto o Corinthians definha igual uma vaca magra de tanto que sugam. É porque é até estranho, né? Ver tanta briga por causa de um cargo que, reza a lenda, não é remunerado. Eu nunca briguei por um trampo onde eu não ia ganhar nada, mas é estranho. Mas enfim, voltando, Pastor Mala, em sua investigação, trocando ideia com pessoas que ele conhece lá, conseguiu uma fatura do cartão corporativo do Corinthians, onde o senhor André Sanches utilizava o dinheiro do Corinthians para dar rolê, festinha de final de ano, churrascada, corte de cabelo, viagem para Espanha. Até hoje ninguém sabe o que ele foi fazer na Espanha usando o cartão do Corinthians. E tem muita coisa que vai aparecer ainda. Eu tô colocando aqui na tela para vocês verem as faturas que já foram apresentadas pelo Pastor Mala, que já foram mostradas em reportagens do GE, que apareceu hoje no Neto. E a primeira que apareceu, o senhor Andrés falou assim: ah, não sei, não vi, não fui eu. Depois averiguaram e perceberam, constataram a veracidade de que aquela fatura realmente era do senhor Andrés, utilizando o cartão corporativo do Corinthians para viver na Gozolândia. Ele assumiu, falou que vai ressarcir o clube, só que essa é uma fatura, uma. O André Sanches ficou 3 anos como presidente do Corinthians. Tem uma compra lá, de um texto não sei das quantas, que é parcelada. Então, acho que não precisa ser muito inteligente para pensar numa coisa. Se tem uma fatura, tem outras. Quem garante que o Andrés foi o primeiro a fazer isso? É por isso que tem que rolar uma investigação, um pente fino em todas as contas do Corinthians, em todos os mandatos, desde 2008 pra cá. É um trabalho difícil? É um trabalho difícil. Penoso? Penoso. Mas pelo Corinthians vale a pena, porque o Corinthians não pode ficar sendo roubado, porque isso é apropriação indébita. Utilizar o dinheiro do clube, mesmo que depois ele venha ressarcir, é roubo, é apropriação indébita. E isso deveria ser passivo de expulsão do quadro de sócios do Corinthians. Mas até o momento, a gente não viu o senhor Stabile, que é o presidente provisório do Corinthians, falar nada. Não vimos o senhor Romeu Tuma, que é o presidente do Conselho do Corinthians, abrir a boca. Quando era o Augusto Merda, o presidente do Corinthians, fazendo merda, o Romeu Tuma estava direto, dando coletiva, dando entrevista, aparecendo em programa esportivo, falando mais do que a boca. Mas agora, que envolve o André Sanches, ele não fala nada. Estranho, né? Muito estranho. Torcida corintiana, o recado agora é pra você. Passou do momento de nós corintianos, independente se somos de torcida organizada ou torcedor comum que vai na arena, ou então o torcedor que fica em casa e assiste seu jogo do sofá. Passou do momento de nós nos unirmos para tirarmos esses vagabundos do comando do Corinthians. O Corinthians precisa de uma intervenção judicial para que todas as suas contas sejam passadas a limpo, para que haja uma verdadeira auditoria. Não uma consultoria como o Augusto Merda fez no ano passado. Não, uma auditoria para poder ver todas as finanças do Corinthians de cabo a rabo, de ponta a ponta, desde que a Renovação e Transparência assumiu em 2008 até hoje, passando pelo comando do Augusto Melo. É preciso que isso seja levantado. Todos precisam saber o que está acontecendo, porque não é possível um clube do tamanho do Corinthians ter uma dívida de mais de 2 bilhões de reais e não conseguir sair do buraco. A gente precisa se unir, torcidas organizadas, torcedores comuns, torcedores de sofá, aqueles que se dizem ídolos, que se dizem craques, que fazem parte da história do Corinthians, se manifestarem a respeito disso. Porque se a gente não fizer nada, esses caras vão continuar lá, destruindo o clube que nós tanto amamos. Se a gente não fizer nada, o Corinthians vai acabar. A gente tem que fazer alguma coisa.
a gente tem que se unir. Um protesto que seria muito válido da parte da torcida, sabe o que é? Aqueles que são sócio-torcedores, cancelem o seu sócio-torcedor por um período de tempo, até esses ratos saírem do Corinthians. Estádio vazio. A gente pode ir lá na porta da arena, fazer os protestos, levar faixas, cartazes e tudo mais. Beleza. Só que na hora que o jogo começar, ninguém entra, ninguém compra ingresso, porque esses vagabundos só vão sentir quando, doer no bolso e eles verem que a vaca tá secando, que a fonte tá acabando. Só assim para eles entenderem. A gente tem força, nós unidos temos força. Mas se a gente ficar lutando, um falando que é do Andrés, outro falando que é do Augusto, e ninguém sendo pelo Corinthians, o Corinthians estará fadado ao fim. Ou a gente se une, ou eles acabam com o Corinthians. Mas deixa a sua opinião aqui, porque o que acontece dentro de campo do Corinthians é reflexo do que acontece fora. O time é bagunçado dentro de campo porque é bagunçado fora. O time não tem qualidade dentro de campo porque não tem qualidade fora em quem dirige o clube. Então, quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo. Deixe sua opinião a respeito do jogo, a respeito do escândalo do Augusto Melo, a respeito do escândalo do André Sanches e de todos esses ratos que vem destruindo o Corinthians. Comenta aqui embaixo. Sua opinião é muito importante para mim, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus até a próxima. E acima de tudo, contra tudo e contra todos, vai Corinthians! Tchau!